Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E se por algum motivo você algum dia duvidou disso, hoje a sua dúvida vai acabar. Porque nós vamos receber aqui no nosso estúdio dois dos melhores teólogos aqui do Brasil. E eu vou ter o privilégio de estar no meio deles aqui, aprendendo junto com você, que nos acompanha, que também vai aprender demais no programa de hoje, eu tenho certeza. Porque você gosta de ir na sua sala, no seu sofá, junto com a sua família, com seus amigos, repercutir os temas que são tratados aqui no Vejam Só. As redes sociais bombam quando a gente coloca alguns temas polêmicos aqui, as controvérsias, os debates. E o objetivo do Vejam Só é levar até você conhecimento, para que a partir do nosso debate aqui você se interesse pelos assuntos. Pesquise, leia, se aprofunde no tema e aí dê a sua resposta. Se você quiser conversar um pouquinho mais sobre o assunto, você pode acessar lá o meu perfil do Instagram também, @zeca_pereira. Manda por lá a sua mensagem, muita gente interagindo, dando as suas opiniões sobre os assuntos que são tratados, ou ainda falando sobre o Vejam Só, dando sugestão, falando que gosta, que aprende, que utiliza nos estudos, que ajudou a iniciar a caminhada na teologia. É muito bacana ter esse feedback. Vai lá, fica à vontade, nós vamos interagindo por lá também. Sempre tem algumas informações dos nossos bastidores por aqui também, tá bom? Na sequência, eu vou apresentar aqui os meus convidados e nós vamos rodar a matéria de abertura que vai apresentar o tema. Apesar que na hora que eu apresentar os meus convidados, tenho certeza que você já vai direcionar aí a sua mente para o tema que nós vamos conversar na noite de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só tem o privilégio de receber aqui no estúdio hoje o pastor Carlos Augusto Vailate, ministro da Igreja Evangélica Jaboque. Pastor Vailate, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só. Eu que agradeço, Zeca, pelo convite. A graça e paz do Senhor para o irmão, para Amém. todos os telespectadores do Vejam Só. Obrigado pelos gentis predicados que você agora gentilmente conferiu. É um prazer podermos sempre contribuir para o fomento na pesquisa, no estudo bíblico, teológico, em todos esses demais assuntos. E obrigado, como sempre, pelo convite. Muito obrigado. A alegria é toda nossa, Vailate, de receber. Além do irmão ser uma pessoa super gentil, educada, amiga, é sempre um privilégio aprender com o irmão, e todos os predicados não são meus, mas dos seus alunos, do pessoal que te acompanha pela internet também, desse reconhecimento do quanto Deus tem abençoado a sua vida com conhecimento e como tem sido bênção na nossa vida também. Por isso, obrigado. E a nossa oração é que Deus continue abençoando a vida do irmão nesse sentido da educação, né? Tem sido realmente um privilégio aprender com o irmão, e seus alunos repercute isso bastante também. Um dia ainda vou sentar nessa sala de aula ainda. Um dia ainda vou ter esse privilégio. Para a gente começar, Vailate, vamos começar com as informações da igreja, por favor? Claro, Zeca. Eu sou pastor da Igreja Evangélica Jaboque, que fica situada na rua Suzana, número 119, no Jardim Independência, Zona Leste de São Paulo. Essa igreja fica a 1 minutinho, né, se for a pé, 3 minutinhos ali do Hospital da Vila Alpina, e é uma travessa de uma conhecida avenida de São Paulo, que é a Avenida Luiz Inácio de Anhaia Melo. Os nossos cultos são às quartas-feiras, culto de oração, de ensino bíblico. Aos domingos nós temos às 17 horas Escola Bíblica Dominical, às 18 culto ao Senhor, à exceção do último domingo de cada mês, quando então os nossos cultos ocorrem às 10 horas da manhã. Todas as pessoas que ali moram na vizinhança, nas adjacências, nas circunvizinhanças ali da Moca, a Vila Zelina, São Lucas, São Caetano, são mais do que convidados, convidadas, bem-vindos a estarem conosco. E obrigado aí pela possibilidade de dar essa informação aqui. Muito obrigado, Vailate. E depende se você perdeu aí alguma informação, algum dado, os contatos do Vailate também à sua disposição, e eles vão ficar também disponíveis lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? No @programa Vejam Só. Então você acessa, vai entrar em contato com o Vailate, pegar outras informações aí da igreja, do Ministério do Irmão, ou até se quiser tirar dúvidas também sobre o tema que nós vamos abordar. E o Vejam Só recebe, para fazer aqui um contraponto ao pensamento do Vailate, outro nome muito importante na teologia, o pastor Elias Soares, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga. O pastor Elias também muito conhecido pelo seu trabalho na apologética, nas rádios, na TV, nas escolas também, nas faculdades, na livraria. Nós vamos mostrar um material dele também, né?
O pastor Elias é muito reconhecido. Pastor Elias, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. Sempre um privilégio recebê-lo. Eu que sou imensamente grato pelo convite, pela oportunidade que Deus nos proporciona de estarmos participando num programa tão relevante, tão singular quanto o programa Vejam Só, que nós recomendamos para o Brasil e para o mundo, né? Que o alcance ele é mundial. É um prazer enorme também estar aqui juntamente com o nosso amigo pastor Carlos Augusto Vailate, nosso amigo, consultor. Ele é tudo, né? A gente tem uma amizade já de longo tempo, de estar na nossa livraria. E já aproveito na oportunidade para mandar um beijo, um abraço para minha esposa Débora Soares, para Abigail, que já está na livraria, e para o meu filho Davi, e para todos os nossos amigos do nosso canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial. Esse pastor Elias, ele vem com essa fala mansa, né, Vailate? Ele vai ganhando, daqui a pouco ele passa a rasteira ali nos argumentos teológicos. Pastor Elias é bom. Pastor, antes de mostrar o material do irmão, vou passar as informações da igreja também, por favor, pra gente. A nossa igreja está localizada na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, no bairro do Ipiranga. É conhecida como a Catedral da Independência por ficar ali perto, a 300 metros do Museu do Ipiranga. E a nossa sede nacional e internacional, eu já mando meu abraço para o nosso pastor presidente, pastor Alcides Fávaro, e para todos os obreiros do nosso ministério do Ipiranga. Boa. Pastor Elias, eu tô com alguns livros do irmão aqui. Vou pedir pro irmão comentar rapidinho. Perfeito. Deixa eu só pegar na ordem aqui certinho. Esse daqui para começar, é o volume 2. Por favor. Essa obra é uma obra de cunho exegético, onde nós trabalhamos temas intrigantes da Bíblia, temas difíceis da Bíblia, como, por exemplo, Jefté sacrificou sua filha, quem foi Maria Madalena, de onde veio Deus, quem criou o mal. São quase 400 páginas com 75 temas. Inclusive, recentemente nós fizemos essa pergunta aqui no Vejam Só, se Jefté sacrificou a sua filha ou não. Tem esse volume aqui também, pastor? Esse livro ele tem quase 500 páginas com 130 perguntas. Na mesma ordem de cunho exegético, nós trabalhamos sobre a vida após a morte, o estado intermediário, o lapso temporal entre a morte e a ressurreição. Para onde vai a alma? O homem é uma alma, ele tem uma alma, a origem da alma. O ladrão da cruz foi no mesmo dia com Jesus ao paraíso ou não foi? O rico e Lázaro era uma parábola? Era uma história real? Enfim, são várias questões. Tem muita informação, muito conhecimento lá também. E pra gente encerrar, esse daqui que eu particularmente gosto bastante desse daqui, ó. Fala um pouquinho pra gente aqui desse dicionário. É o dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Trabalhamos palavras a partir da perspectiva etimológica, cultural, de usos e costumes, histórico. Trabalhamos também interpretação de textos difíceis da Bíblia, a polarização entre predestinação e livre-arbítrio, expressões típicas de Jesus e de Paulo, e depois curiosidades dentro do mundo romano, principalmente a questão do direito romano e a etimologia de todos os nomes que estão na Bíblia, pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, no grego, hebraico, latim e aramaico. É uma obra com quase 1.200 páginas. Tem muito material de consulta ali, você vai realmente se deliciar ali, tem muito conhecimento. Os contatos do pastor Elias estarão à sua disposição. Se você quiser informações sobre o material, sobre o ministério, tirar dúvidas também sobre o tema, acesse o nosso perfil do Instagram, que o contato dele vai estar disponível lá, e aí você consegue pegar essas informações também, tá certo? Vamos rodar a nossa matéria de abertura, ela vai apresentar o tema, na sequência a gente volta com as primeiras observações aqui dos nossos convidados. Vejam só. A sincronia entre o arrebatamento e a tribulação é um dos assuntos mais polêmicos na igreja. As 3 visões predominantes são as seguintes. A visão pré-tribulacional. O arrebatamento ocorre antes da tribulação. A visão mesotribulacional. O arrebatamento ocorre no meio da tribulação. E a visão pós-tribulacional. O arrebatamento ocorre ao final da tribulação. Temos outras visões, mas essas são as mais comentadas e estudadas na igreja hoje. A passagem principal das Escrituras a respeito do arrebatamento é 1 Tessalonicenses, capítulo 4.
Este texto fala que todos os crentes vivos, juntamente com os crentes que já morreram, encontrarão o Senhor Jesus nos ares e estarão com ele para sempre. O arrebatamento é Deus removendo o seu povo da terra. Uns versículos depois, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, Paulo diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Outra passagem crucial sobre o momento do arrebatamento é Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Nela, Cristo promete livrar os crentes da hora da tentação que virá sobre a terra. Isto poderia significar duas coisas: Cristo protegerá os crentes em meio às tentações, ou Cristo livrará os crentes das tentações ao deixá-los fora delas. Hoje teremos esse debate aqui no Vejam Só. Fique ligado, já estamos no ar. Exatamente, teremos a oportunidade de debater sobre o assunto e com certeza chegaremos a uma resposta definitiva sobre o tema. Chegaremos ou não, Vailate? Definitiva não, viu, Zeca? Definitiva é muito difícil. Os debates teológicos, né, bíblicos, por natureza, eles envolvem disputas, controvérsias, pressupostos, pontos de vista e particularidades do exegeta e do intérprete. Então, em razão disso e de 2000 anos de história só da igreja cristã, excluindo-se, nesse caso, por exemplo, a perspectiva judaica, isso, né, envolve debates, portanto, infindáveis. Sem dúvida. E são esses debates que proporcionam o crescimento, não é, Elias? A partir disso que o pensamento é construído, é formado e a teologia avança. Justamente esses debates têm como objetivo estimular a reflexão. Porque o teólogo não é apenas um papagaio, um reprodutor. Ele é alguém convidado a pensar e, a partir deste pensar, elaborar. Então, e é claro que elaborar em cima daquilo que diz o texto sagrado. Sim, em cima da perspectiva bíblica, do ensino bíblico. Vou pegar agora a resposta de ambos os meus convidados à nossa pergunta-tema. Mas antes, deixa eu só relembrar você que, na verdade, cara, eu já estou até me acostumando ao estilo, a tá bonito no vídeo. E hoje eu acabei esquecendo e pulando, né, de falar da Garbo. A Garbo que tem me ajudado nisso, com essa parceria. Desde que eles entraram no Vejam Só, meu estilo mudou. Eu cheguei aqui no estúdio, o Vailate me olhou e falou: rapaz, mas quanta elegância. Vailate, o pessoal da Garbo está me ajudando e está ajudando muito mesmo. E se você que me assiste precisa de uma ajuda, de repente quer mudar um pouquinho até o seu estilo de se comunicar, viu? Porque a imagem fala muito na comunicação também. Procure pela Garbo. Você vai acessar ali nas redes sociais e vai localizar os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja e aí você fala que viu aqui no Vejam Só. E aí, além de ficar elegante, bonito, tem um atendimento super bacana, você vai ganhar um descontaço da Garbo também, tá bom? Então vai lá, procure pela Garbo e eles vão te auxiliar nessa questão. Militão, irmão André, meus parceiros lá na Garbo, também um grande abraço, que Deus continue abençoando a vida e o trabalho de vocês. Meus irmãos, muito obrigado. Vailate, vamos começar contigo, aí depois no segundo bloco a gente começa com o Elias, para a gente poder dividir aqui as falas. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? A igreja passará ou não pela grande tribulação? Ok, eu diria agora de uma forma introdutória que entendo que a igreja passará pela grande tribulação por 4 razões principais ou centrais. A primeira destas razões eu denominaria de razão bíblica. A meu ver, Zeca e telespectadores, existem vários textos bíblicos que, na minha concepção, dão a entender que a igreja passará pela grande tribulação. Tais como Mateus 24, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 8, Apocalipse 7,14, entre outros tantos textos. Mas cabe aqui, portanto, a partir dessa fala, fazer uma breve ressalva que é a seguinte: para um pós-tribulacionista, ele não entende que a igreja passe pela grande tribulação porque ele seja masoquista, porque ele queira sofrer ou algo do gênero, mas porque ele entende que não há evidência bíblica para a igreja ser removida da terra antes da grande tribulação. Uma segunda razão, Zeca, eu denominaria de histórica.
a igreja cristã, nos seus primeiros séculos, no período dos chamados pais da igreja, um período que vai mais ou menos do ano 100 até 650 ou 750, os patrólogos ou estudiosos de patrística, eles divergem um pouco entre si, para variar, quanto a esta datação. Mas a igreja cristã, nos seus primeiros séculos, ela defende majoritariamente, esse dado é sobejamente conhecido, alguma forma de pós-tribulacionismo, porque os pais da igreja eles eram, de forma geral, pré-milenistas. O que significa que alguma forma de pós-tribulacionismo era, para aqueles cristãos do passado, a perspectiva escatológica que mais se aproximava da Bíblia. E nós temos vários expoentes desse contexto, entre obras e teólogos, pastores e pensadores, que defendem isso. Apenas uma brevíssima amostra incluiria a Didaquê, a Epístola de Barnabé, o Pastor de Hermas, Justino Mártir, Irineu de Lyon, Tertuliano, Lactâncio, Hipólito, entre tantos outros que defendiam algum tipo de pós-tribulacionismo. Uma terceira razão para, eu diria, dizer aqui que a igreja vai passar pela grande tribulação é uma razão conceitual. Os pós-tribulacionistas, eles entendem que a tribulação vindoura não é a ira de Deus contra os ímpios, mas a ira de Satanás, do anticristo e dos ímpios contra os santos. Aliás, quando nós estudamos o Novo Testamento de forma geral, nós descobrimos que a palavra grega tlipsis, tribulação, que é fundamental para o nosso debate, para a nossa conversa na noite de hoje, ela ocorre 45 vezes em todo o Novo Testamento, e dessas 45 ocorrências, 36 delas, ou seja, 80% das ocorrências, têm relação, por exemplo, com a tribulação que é sofrida pelos santos. E nós temos essas referências, caso seja necessário compartilhá-las. Então, como a tribulação é a experiência habitual dos santos na página ou páginas do Novo Testamento, logo, é natural pensar que a grande tribulação, que será a maior apenas na sua intensidade, não na sua natureza, também será a experiência natural de muitos cristãos no contexto futuro. E, por fim, brevemente falando, uma quarta e última razão pela qual eu creio que a igreja passará pela tribulação é a razão escatológica. Eu entendo que a verdadeira esperança do cristão não é a libertação da grande tribulação, mas sim a nossa união com o Senhor por ocasião da sua segunda vinda. Então, devido a essas quatro razões bem brevemente aqui mencionadas, é que eu entendo que a igreja, em termos amplos e gerais, passará pela grande tribulação. Boa. Então as perspectivas do pastor Vailate. Vamos ouvir agora o Elias Soares. E aí, meu irmão, como é que o irmão responde a nossa pergunta? A igreja passará ou não pela grande tribulação? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação porque Jesus prometeu livrá-la. Prometeu livrá-la, arrebatando-a para o céu. E é importante notar que na visão pré-tribulacionista, o Senhor Jesus Cristo, ele desce nas nuvens, arrebata a sua igreja na pré-tribulacionista. Ele arrebata a sua igreja e leva para o céu. O que não ocorre, por exemplo, na visão pós-tribulacionista. Na visão pós-tribulacionista, o Senhor Jesus Cristo, ele desce, ele leva a igreja até os ares e dali dos ares retorna para a terra. Portanto, fica assim, um tanto contraditório, porque não há um momento em que a igreja vai para o céu. E essa é uma das razões de eu não ser pós-tribulacionista, porque nesta visão a igreja não vai para o céu. E uma segunda razão é porque nessa visão pré-tribulacionista, a volta de Jesus é para arrebatar a sua igreja por ocasião do arrebatamento. E aí nós temos um verbo harpazo, onde aparece no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16 e 17. Ele aparece uma vez no versículo de número 17, onde Jesus, ele leva a sua igreja para o céu. E uma terceira razão é porque a grande tribulação, diferente do que expôs o nosso amigo, pastor Carlos Augusto Vailate, nós entendemos que a grande tribulação é algo atípico, sem paralelo na história da humanidade, nunca teve e jamais haverá uma tribulação semelhante a esta. E essa tribulação desta natureza, ela é destinada
exclusivamente para o povo judeu e para aqueles que, porventura, receberem a Cristo no período da grande tribulação, porque haverá uma intensa pregação no período da grande tribulação, então essas pessoas sofrerão. E uma quarta razão é que, se a igreja passar pela grande tribulação, o que faremos com as promessas de Jesus? Primeira, de nos levar para o céu, de acordo com o que está escrito em João, capítulo 14, versículos 1 a 3. E depois, ele também nos prometeu livrar-nos da grande tribulação, conforme está escrito na carta do Apocalipse, à igreja da Filadélfia, capítulo 3, versículo de número 10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação, da provação, da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Porque, na sua visão, essa tribulação ela é fora dos padrões. É fora ela dos entra padrões, ela é chamada promessa de angústia para Jacó. Nunca existiu uma tribulação como essa. Então, por exemplo, comparar essa tribulação com o que sofreram os mártires ou com o que aconteceu, por exemplo, no Holocausto judaico, é totalmente... Jesus diz que não tem paralelo. E essa tribulação, ela é escatológica. Não é algo que ocorreu no decorrer da história. É algo que será marcado na história como sem precedentes, sem paralelo. Ainda deu uma cutucada nos amilenistas ainda, né? Ele não perde tempo, né? Você viu, né? Como ele é bom. ele dá risada. Ó, nós vamos continuar aqui. Você viu que tem muito assunto para a gente tratar. Cada um colocou pelo menos 4, né, pontos aqui. Não sei se nós vamos conseguir colocar tudo aqui na mesa, mas nós vamos tentar. Mas eu quero abrir a oportunidade agora para você que nos assiste participar também, dando as suas opiniões, a sua visão sobre o tema. Como é que você faz isso? Acessando o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. É lá que você vai encontrar toda a interação aqui com o programa. Você vai saber os temas que nós iremos tratar, os convidados que nós iremos receber. Você pode lá, obviamente, mandar sugestão, né, dar as suas opiniões e responder a nossa enquete, tá bom? Muito fácil lá, você vai encontrar bem facilmente. Coloca na tela, por favor, a enquete que nós deixamos disponível lá para você responder. Diz o seguinte, ó, o ensino bíblico afirma que a igreja passará ou não pela grande tribulação. Aí você tem 2 opções, passará ou não passará. Escolha uma delas, vote. Na postagem seguinte você justifica. Olha, eu acho que passará por conta disso, não passará por conta daquilo. Dê as suas observações, nós vamos pegar alguns comentários e colocar aqui durante a nossa conversa também, tá bom? Fique à vontade lá, espero que dê tempo da gente colocar aqui no nosso bate-papo, tá certo? Vailate, eu tentei anotar aqui todas as informações que vocês colocaram, então eu vou começar com o irmão, pedindo para o irmão fazer algumas observações em cima da fala do pastor Elias. Depois a gente inverte, o Elias coloca algumas questões também em cima dos pontos que o irmão levantou. Mas eu fiquei muito intrigado com essa primeira observação do Elias, dizer que, no seu ponto de vista, a igreja não vai para o céu. Para onde que vai a igreja, Vailate, no seu pensamento? Eu fiquei intrigado com isso. Olha, essa é uma ótima perspectiva, é interessante, a pergunta é bem interessante e bem pertinente. Quando nós olhamos e vamos para a Bíblia, Zeca, nós descobrimos que a perspectiva bíblica é que a igreja passará a eternidade nos novos céus e nova terra, no caso, a eternidade na terra. Para desdobrar isso, eu não vou ser aqui, senão eu tomaria muito tempo, porque tem muito assunto, envolveria vários textos. Eu vou tentar pegar um texto, digamos que mais certeiro quanto a isso, porque existem diversos textos. Um texto importante, e uma das principais razões pelas quais eu creio que a eternidade se dará, por exemplo, na terra e não no céu, porque o céu não é um lugar de habitação permanente, eterna para os santos. Como eu descubro isso, né? A Bíblia diz que a nova terra é o lugar, ou será esse lugar onde nós passaremos a eternidade. Me permita desenvolver um pouco isso para responder mais precisamente a sua pergunta, tá? Então, esse fato pode ser visto, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 até o capítulo 22, versículo 5, onde nós lemos sobre um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21, 1. E em Apocalipse 21, 2, é dito que a santa cidade, a nova Jerusalém, de Deus, descia do céu. E Apocalipse 21, 10 repete quase que as mesmas palavras, dizendo que a grande cidade, a santa de Jerusalém, de Deus descia do céu. Ora,
A pergunta que nós pós-tribulacionistas fazemos e que é sugerida pelo texto é a seguinte: a Nova Jerusalém desce do céu para onde? Para a terra, é evidente, é claro. Mas o texto bíblico não para por aí. Apocalipse capítulo 21, versículo 3, diz o seguinte a respeito da Nova Jerusalém que desceu do céu. O texto diz: eis aqui, ou seja, nessa Nova Jerusalém que desceu do céu à terra, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Na sequência do texto, esse lugar onde Deus habitará com os homens, ele é identificado como tendo praça, Apocalipse 21, 21 e 22, 2, rio, Apocalipse 22, 1 e a árvore da vida, Apocalipse 22, 2. Nós devemos nos lembrar aqui que no Antigo Testamento a árvore da vida, ela ficava localizada na terra, isto é, no Éden e não no céu, conforme Gênesis 2:9, Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 24. Por fim, em Apocalipse 22:3, é dito que nela, isto é, na praça da Nova Jerusalém, que desceu do céu, está na terra, está o trono de Deus e do Cordeiro. E a conclusão do texto de Apocalipse 22:5 diz que os servos de Deus e do Cordeiro, olha lá, reinarão para todo o sempre. Eistus aionas tonaionon. Aliás, o final de Apocalipse 22:5 concorda com o texto de Apocalipse 5:10, que vai dizer que os servos de Deus reinarão com ele. E aí, permita-me citar George Led, onde ele vai dizer o seguinte: por toda a Bíblia, o destino final do povo de Deus é terreno. O pensamento dualista, tipicamente grego, dividia o universo em dois domínios, o terreno ou transitório e o mundo espiritual eterno. A salvação consistia em a alma voar da esfera transitória e efêmera para o domínio da realidade eterna. E o Led conclui dizendo o seguinte: o pensamento bíblico, no entanto, sempre coloca o homem em uma terra redimida, não num domínio celestial longe da existência terrena. Então, essa perspectiva de que a Terra, a chamada teoria da evacuação, a Terra será evacuada e o pecado e o diabo darão a última palavra aqui neste mundo. Deus, coitadinho, vamos dizer, ele vai ter toda a sua criação destruída, ele vai ter que criar, fazer tudo de novo, porque o diabo foi tão poderoso, o pecado tão poderoso que acabou com toda a criação. Não, Deus não quer salvar apenas a nossa alma em termos bíblicos, ele quer também redimir toda a sua criação. E é por isso que João, na esteira do pensamento isaiânico, quando Isaías vai dizer sobre os novos céus e nova terra, pena que nós não temos agora tempo para isso, mas talvez num segundo momento eu discorra, então eu descubro que, biblicamente, eu busquei apresentar os principais textos de forma muito breve, o futuro da igreja, dos lavados e remidos no sangue de Jesus, tendo em vista toda a argumentação bíblica apresentada, envolve os novos céus e nova terra. Então, num sentido, pós-tribulacionistas concordam com pré-tribulacionistas que a eternidade é no céu. Só que este céu, à luz das argumentações aqui colocadas, ele desce até a terra, e é ali que se instala o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos reinam com ele para todo sempre, conforme lemos. Eu vou devolver a palavra, Elis, para você comentar, mas só para tirar uma dúvida, não sei se dá para ser breve na resposta, mas o texto de Isaías, ele não traz o termo hebraico lá do bará, do criar do nada? O irmão falou do redimida, só para ter essa conexão aí, vai lá, por favor. Sim, perfeito. Se precisar se estender, também se estende, não tem jeito. Então, é que eu não quero monopolizar aqui. Para explicar isso, envolveria muito tempo, mas assim, o verbo que aparece ali, eu crio novos céus e nova terra, é o verbo bará na forma do particípio, tá? Só que há aí, eu diria que um equívoco, porque o verbo bará não é estritamente usado apenas para criar ex nihilo, do nada. Esse argumento, ele é mais filosófico do que linguístico. Nós temos exemplos no Antigo Testamento de bará sendo usado na criação, onde não ocorre no contexto ex nihilo do nada. Então, se você pegar, por exemplo, Isaías 45, quando é dito que Deus faz a paz, ele cria o mal, eu, Senhor, faço todas estas coisas, o verbo bará, na forma participial, é algo que Deus está fazendo ali, não é do nada. Envolve todo um contexto de juízo. Então, eu diria que é um argumento
Claro que as pessoas não fazem isso por propósito. É um argumento muito popular, que Bará é criar do nada. Isso não é defendido, não pode ser defendido linguisticamente. Agora, Isaías, eu não sei se eu posso avançar, você prefere que eu passe para o Elias? Melhor, né? Depois nós voltamos para esse texto. Pois não. Continua estudando o Bará, porque, de fato, o que o Valati citou é muito comum. Ele é muito popular, Isso. mas é uma visão popular. Isso. Ela não é exegética e não encontra fundamento bíblico ou linguístico. É uma visão popular que nós... Claro, respeitamos os irmãos que têm essa leitura, sem nenhum problema, mas ela não resiste a um confrontamento exegético e bíblico. Muito legal, é importante a gente colocar essas questões. Tem muito termo, né? Tanto hebraico como grego, que às vezes vai surgindo assim e vai criando a sua interpretação popular e não necessariamente acadêmica, linguística e tudo mais. Elias, ficou claro então que a igreja não precisa ir para o céu. Esse seu argumento que já vou riscar aqui, o Valati derrubou, já não derrubou? Olha, eu achei muito interessante o argumento do nosso amigo, o professor Carlos Vailate, e ele falou aquilo que nós também acreditamos com algumas diferenças. Por exemplo, não há nenhum pré-milenista ou pré-tribulacionista que acredita que o céu é para toda a eternidade lá no alto. O pré-tribulacionista, ele acredita que por ocasião da volta do Senhor Jesus, ocorrerá o arrebatamento, o verbo harpados, que aparece ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17, que dá a ideia de tomar, de levar, de raptar e levar a igreja. Esse encontro se dará nos ares. Depois desse encontro nos ares, o Senhor segue com a igreja não para a terra, como pensam os pós-tribulacionistas, mas segue para o céu, para a casa do Pai, conforme ele prometeu em João capítulo 14, versículos 1 a 3. Então, até aí, aqui será, que o céu não será permanente lá em cima, a gente concorda que haverá novo céu e nova terra. Concordamos que depois a igreja com os anjos descerá, depois da grande tribulação, para habitar o milênio e para ficar com Cristo aqui para sempre. Até aí, tudo bem. A Nova Jerusalém, ela desce do céu? Desce. Eu também concordo, não há nenhuma divergência entre o nosso pensamento. Só a questão é simplesmente cronológica, que nós acreditamos que a Nova Jerusalém descerá, mas depois da grande tribulação. Só que, enquanto ela não desce, a igreja está lá, no paraíso, juntamente com Deus, durante um tempo, e depois, sim, a Nova Jerusalém desce. Mas não por ocasião do arrebatamento da igreja. Não tem um só texto na Bíblia que comprove que a Nova Jerusalém desce por ocasião do arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja é um evento específico para ressuscitar os crentes, para transformar os vivos e depois levá-los até os ares para que eles possam estar com o Senhor para sempre. Agora, nós temos uma divergência quando ele cita, por exemplo, o teólogo George Eldon Ladd, né, que, diga-se de passagem, é um dispensacionalista. Né? Ele é um dispensacionalista. Só que ele, desculpa aqui a expressão chula, ele pisa na bola um pouquinho, porque ele diz que o céu não é lugar para corpos glorificados. Aí veja a contradição. Se o céu, ele diz na obra dele, numa obra, ele diz ali, Anthony Heukemann, que fala sobre a visão amilenista, então ele faz citação de a Bíblia e o Futuro, ele faz citação de George Eldon Ladd, faz de Robert Gundry e de outros pós-tribulacionistas eminentes dentro do pensamento pós-tribulacionista. Então ele diz que o céu não é lugar de corpos glorificados, mas a terra. Ora, se o céu não é lugar de corpos glorificados e o céu virá para a terra, então ninguém vai para o céu, porque olha bem a contradição. Agora, se o céu não é lugar de corpos glorificados, a pergunta que fica é a seguinte: o que Enoque e Elias foram fazer com corpos glorificados? Porque eles subiram para lá com corpos glorificados? Por quê? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. São duas realidades antagônicas. A vida aqui na terra e a vida lá no céu. Para poder viver no céu, é necessário um corpo glorificado. E já essa é uma das razões por que iremos morar no céu. Porque para viver na terra, bastava Deus fazer o seguinte:
disponibilizar para os salvos a árvore da vida para que eles comessem esse fruto e vivessem eternamente. E não foi justamente por conta disso que Deus expulsou o casal? Para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. Então, se era para viver na terra, para que corpos glorificados? Corpos glorificados para ter um corpo ajustado para a nova dimensão em que essas pessoas vão viver. Então, primeiro, nós temos Elias, temos Enoque, com corpos glorificados no céu. Terceiro, nós temos o Senhor Jesus Cristo. E no período da grande tribulação, haverão aqui 2 testemunhas que serão mortas e depois serão ressuscitadas com corpos glorificados e receberão um convite para ir para o céu. Agora veja, se o lugar de corpos glorificados dos salvos não é o céu, o que Elias e Enoque estão fazendo lá? O que as 2 testemunhas farão lá? E mais, digo mais, o Senhor Jesus Cristo está até agora, porque nós temos aquela, teologicamente, a visão teantrópica, né? A visão teantrópica, a natureza teantrópica de Cristo, né? Que ele é tanto Deus quanto é homem. Aí houve a união hipostática. Ele está com o corpo glorificado lá no céu, conforme diz Romanos capítulo 6, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, versículo 23, e ainda Atos dos Apóstolos, versículo de número 23, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 5, ele está com esse corpo glorificado. E como se isso não bastasse, o Senhor Jesus, ele prometeu nos levar para o céu. Ele diz, olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E vale aqui ressaltar que casa do pai é diferente de morada. Então, confundir a casa do pai com moradas, isso daí é um erro teológico e linguístico gravíssimo, porque a palavra para casa é oikia, e a palavra para morada é moné, e ali aparece monai. A casa de meu pai não aparece apenas 2 vezes, como é divulgado, mas aparece 3 vezes no texto do Novo Testamento e aparece nos Evangelhos. 2 destas passagens ocorrem em João, uma em 2,16 e outra em 14,2. E a outra, olha só, aparece nos sinóticos. Lucas, capítulo 2, versículo 49. Agora, como que nós vamos entender essa questão da casa do Pai? É necessário fazermos aqui um exercício exegético, respeitando as leis da hermenêutica, lendo o texto à luz do seu contexto e não cometendo a falácia da falsa etimologia. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 16, a casa de meu pai, dentro daquele contexto, visto eles estarem ali no templo de Jerusalém, que foi reconstruído por Herodes, a casa de meu pai é o templo de Jerusalém. Quando nós vamos para Lucas, capítulo 2, versículo 49, quando o Senhor Jesus diz isso, ele está também ali no templo. Mas quando o Senhor Jesus fala em João 14, versículo de número 2, ele não está no templo, ele está no cenáculo, no último dia, para dar uma palavra de consolo para os seus discípulos. E a palavra que ele iria dar de consolo não é, aguarde que eu estou indo, vocês vão passar por uma grande tribulação, vão ser surrados, atropelados, e depois vocês vão continuar aqui na terra. Não, ele está dando uma palavra transcendente. A expectativa e a perspectiva ali, ela é escatológica, ela é teleológica, ela aponta para o futuro, portanto, casa do Pai não adianta, porque muitos fazem uma associação de casa do Pai com moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. É como, por exemplo, numa mansão. Numa mansão você tem suíte, você tem vários departamentos dentro de uma mansão. Isso são as moradas. Vários cômodos. Agora, por exemplo, como é entendido por algum desses pós-tribulacionistas, que as moradas somos nós. Ora, se somos nós e está na casa do Pai, então nós estamos na casa do Pai. Então veja a contradição. Eu teria várias outras razões para apresentar, mas também para não monopolizar, eu quero deixar aqui para o nosso amigo pastor Carlos Augusto Vailate. Então, a ideia é que a casa do Pai é quase que uma marcação geográfica, precisa passar lá. Precisa porque o Senhor Jesus Cristo prometeu. Eu posso apresentar algumas razões do porquê? Pode, rapidinho. Olha aqui, olha, eu vou apresentar rapidinho, olha, as razões por que nós iremos para a casa do Pai. Olha só, em primeiro lugar, nós já apresentamos, né, a questão da casa do Pai. A casa de meu pai, o Senhor Jesus, na oração que ele ensinou dominical, e às vezes nós podemos ser criticados por isso e fazer uso do texto do Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento não fosse a Bíblia e como se a oração que Jesus ensinou também não fosse inspirada pelo Espírito Santo. Então ele diz, olha,
Pai nosso que estás no céu, ali é a casa de Deus. Então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação. Segundo Crônicas 6:33. No Sermão do Monte, como nós já vimos, o Senhor Jesus ensinou. Agora olha o que diz ainda em Atos 7:49, sendo reverberado aqui por Estevão, de uma passagem do Antigo Testamento. O céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. E Estevão disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. João viu o trono de Deus no céu, o Cordeiro lá no céu e ainda mais, olha, a casa do Pai é o céu, Elias e Enoque foram para o céu, após a morte a alma dos salvos irão para o céu, o ex-ladrão da cruz foi levado ao céu por Jesus, Paulo foi arrebatado ao céu, João Evangelista foi arrebatado ao céu, Jesus ascendeu de Betânia aos céus, Jesus por ocasião do arrebatamento virá do céu, a pátria, a nossa pátria está nos céus, Jesus nos prometeu um lugar na casa do Pai que está nos céus, Paulo disse que temos uma casa de Deus nos céus, Paulo disse que era guiado pelo Senhor para o seu reino celestial, ou seja, o céu, Jesus está sentado à destra do trono de Deus no céu, Jesus ele desce do céu, ele é dos céus, Abraão esperava cidade celestial, isto é, o céu, Hebreus 9:24 mostra que Jesus entrou no céu, nós temos nos céus uma possessão melhor e permanente, Jesus está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, as duas testemunhas irão para o céu, as promessas de Jesus aos vencedores provam de forma inquestionável que a igreja vai para o céu, as almas do justo vão para o céu, e ao que vencer, olha o que ele diz lá em Apocalipse 3:21. Lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Portanto, às vezes dizer o seguinte, mas nenhuma dessas passagens está escrita a palavra na casa de meu Pai. Ora, se nós formos trabalhar com a questão do silêncio, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Por exemplo, nas duas passagens que nós vimos, por exemplo, na casa de... essa passagem, por exemplo, na casa de meu pai vocês não devem fazer da casa de meu pai covil de ladrão. É interessante que esta passagem de João 2,16 não fica apenas em João 2,16. Aparece em Mateus, aparece em Lucas e aparece também em Marcos. Só que em nenhuma dessas passagens está escrito a casa do Pai. Ora, por não estar escrito a casa do Pai, significa que o templo, então, não é um lugar onde se invoca a Deus? Então, esse é um grande problema de engessarmos o significado de uma palavra e darmos o mesmo significado em todos os textos. Vai lá, assim, se não for teológico e bíblico, o argumento do Elias, pelo menos, toca no coração, né? Você vai falar assim, poxa, então não vou pro céu, eu quero ir pro céu também. Ele é emotivo. Eu quero ir pro céu. Eu quero ouvir os seus argumentos também para ver se a gente vai mudar. Porque a princípio eu também estou querendo ir pro céu também. Viu, mas muito obrigado, bem-vindo. Pai aí, viu? Bem-vindo para o pré-tribulacionismo. Tá vendo? Pronto, vai lá. Vamos lá, vai lá. Em nenhum momento nós negamos aí o fato de que existem pessoas no céu ou que vão para o céu. Mas como eu penso ter deixado muito claro na minha fala anterior, de acordo com Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1 até 22:5, a eternidade, biblicamente, dos santos, dos servos de Deus, da igreja, é na terra. Na Jerusalém que desce do céu à terra, e eu dei todos os argumentos e não vou repeti-los. Eu acho que isso já ficou muito claro. Agora eu quero me deter na argumentação do Elias, de João, capítulo 14, versículos 1 a 13. Um texto frequentemente usado pelos pré-tribulacionistas para dar a entender, né, supondo que a igreja ficará a eternidade no céu. Então, primeiro, o texto de João 14, ele dirá que as pessoas estarão com Cristo. Não é dito que eles ficarão ali no céu, que ficarão 7 anos, depois voltarão, que isto se dará na eternidade. Nada disso é dito no texto e no seu contexto. Mas eu entendo que uma boa exegese, ela deve se preocupar em seguir basicamente 2 premissas essenciais. Primeira, o uso que um tradutor bíblico, um autor bíblico, melhor dizendo, ele fez de uma determinada palavra ou expressão no seu livro. E segundo, o uso que outros autores bíblicos fizeram desta palavra ou expressão em seus livros. Senão nós perdemos o controle da exegese, né? As palavras, elas possuem significados. Então, uma boa exegese, ela vai buscar verificar, pesquisar, constatar a ocorrência de palavras ou expressões no contexto do autor e em outros contextos bíblicos. Pois bem, tendo dito isto, como, por exemplo, João interpreta a expressão casa de meu pai no seu evangelho. A expressão casa de meu pai, como Elias colocou,
ela somente ocorre 2 vezes em João 2,16 e João 14,2, que é o objeto do nosso... um dos objetos da nossa conversa, né? Então, em João 2,16, casa de meu pai se refere ao templo de Jerusalém. E nesse mesmo contexto, em João 2,19 a 22, Jesus reinterpreta a casa de meu pai, que é o templo, como uma referência metafórica a ele mesmo, especialmente no contexto da sua morte e ressurreição. Isso está lá em João capítulo 2, versículos 19 a 22. Por fim, em João 14,2, João vai empregar novamente a expressão casa de meu pai, mas em nenhum momento ele dá a natureza do seu significado. Então, dizer que é o céu, é sinônimo de céu, é mera inferência e mera conjectura. De qualquer forma, o emprego que João faz da expressão casa de meu pai no seu evangelho, em momento algum indica que casa do meu pai seja uma referência ao céu. Ok, mas vamos sair de João. Como que o Novo Testamento interpreta a expressão casa de meu pai, que só vai ocorrer uma outra vez em Lucas 16, 27, a expressão toda, casa de meu pai, né? No contexto da parábola do rico e Lázaro, onde lá ela se aplica à família do rico. Então, família do rico. Agora, outra pergunta importante. Como outros livros bíblicos interpretam a expressão casa de meu pai? Perceba que eu comecei com João, que é o texto foco, ampliei para o Novo Testamento, estou ampliando para toda a Bíblia, para fazer uma exegese minimamente adequada. O Antigo Testamento, ele emprega a expressão hebraica betavi, casa do meu pai, cerca de 20 vezes em suas páginas, conforme o texto hebraico de tradição massorética. Onde essa expressão, Zeca e telespectadores, significa sempre, eu disse, sempre família de alguém. Ou uma família mais próxima, uma família remota, não há nenhum tipo de proximidade, nem remota de relação entre casa de meu pai e céu. Isso eu estou dando um dado, uma constatação bíblica. Então, por exemplo, a expressão hebraica betavi, casa de meu pai, é empregada 7 vezes em Gênesis, 1 vez em Josué, 3 vezes em Juízes, 2 vezes em 1 Samuel, 3 vezes em 2 Samuel, 1 vez em 1 Reis, 2 vezes em 1 Crônicas e 1 vez em Neemias. E em nenhuma dessas ocorrências a expressão casa de meu pai se refere ao céu, tá? Então, como que eu chego, portanto, à ideia de que casa de meu pai é o céu? É uma inferência. Tá? É uma inferência. Lembrando que há lugar para inferência e conjectura na teologia bíblica, nem sempre os dados estão plenos, redondinhos, bonitinhos e explícitos como gostaríamos que estivessem e assim por diante. Mas dizer que casa de meu pai seja uma referência ao céu não pode ser comprovado exegeticamente. É impossível de comprovar casa de meu pai sendo uma referência ao céu. Mas, além disso, nós temos outras interpretações interessantes de vários estudiosos, de vários teólogos que vão, digamos que, trabalhar outras perspectivas que vão muito além dessa percepção normalmente pré-tribulacionista. Mas nós devemos ser justos e dizer, juntamente com o teólogo Raymond Brown, que estes 2 versículos de João 14, versículos 2 e 3, eles são extraordinariamente difíceis de serem interpretados. Então, aqui nós temos que ser honestos intelectualmente. Agora, dizer claramente que se refere ao céu é impossível. A casa de meu pai, não dá para provar isso biblicamente, tá? Então, não é o que eu acho, eu estou afirmando. Sim. É impossível de ser provado biblicamente. Agora, olha o que Agostinho disse sobre esse texto, só para a gente dar um breve apanhado, para não ficar com aquela sensação, não todo mundo pensa que casa de meu pai seja uma referência ali ao céu. Não, muitos importantes, gabaritados, respeitados teólogos, não que aqueles pré-tribulacionistas não sejam, é evidente, nós falamos aqui respeitosamente, mas o que eles dizem. Então, Agostinho, por exemplo, ele vai dizer que o Senhor prepara as mansões, interpretando o texto de João 14, 1 a 3, né? O Senhor prepara as mansões, preparando moradores para elas. A casa de meu pai é o templo santo de Deus, que são vocês. Craig Keener. Detalhe, Craig Keener é pentecostal e é pós-tribulacionista, assim como o Gordon Fee, que é de uma vertente carismática pentecostal e é pós-tribulacionista. Eu só estou dando essa informação, inclusive para os telespectadores saberem que existem muitos bons autores, teólogos, digamos, de linha pentecostal e carismática que se identificam com pós-tribulacionismo. Então, Craig Keener e Gordon Fee, por exemplo, são 2 deles. Craig Keener vai dizer o seguinte:
Não há nada que leve a acreditar que ele, Jesus, esteja falando aqui, em João 14, sobre o céu. O que significa a casa do Pai? Significa na presença do Pai. Não necessariamente com uma conotação celestial. Aí temos outra autora chamada Mary Colo, que vai dizer: na casa do meu pai há muitas moradas. Esta declaração inicia o rico e evocativo tema da mútua imanência divina, joanina, melhor dizendo, entre o pai e o filho e Jesus e os crentes, através do dom da habitação do Paráclito. Então, em João 14, o verbo meno é residir, habitar, permanecer e assim por diante. Ele vai ocorrer em alguns versículos para descrever a atividade de Deus. Então, versículo 10, tudo de João 14. O Pai habita em Jesus. Versículo 17, o Paráclito, isto é, o Espírito Santo, agora habita com os crentes e no futuro estará neles. Versículo 23, o Pai e Jesus farão sua morada com os crentes. E o versículo 25, Jesus habita com os discípulos. Então, João, ele faz uma série de trocadilhos entre o substantivo grego moné, que é típico de João, e o verbo meno, para falar sobre essa interhabitação entre Deus Pai, Deus Filho, Jesus, Espírito Santo e os crentes. Esta é a percepção teológica e exegética do contexto imediato de João. E aí, essa autora que eu citei agora, Mary Colo, ela vai dizer: o templo que uma vez foi concebido como a morada divina, isto é, a casa do meu pai, em João 2,16, é agora, em João 14, reimaginado, pois no futuro a morada de Deus será a comunidade cristã. E aí, Robert Gundry vai dizer isso, mas eu vou pular alguns trechos para, enfim. Ralph Corner, ele vai dizer: João usa a terminologia do templo metaforicamente acerca de todos os seguidores de Cristo. João 14,2, casa de meu pai. E nesse contexto, a frase casa de meu pai não precisa se referir ao céu. Perfeito. Exegeticamente, a casa de meu pai, não há um único versículo que sugira esse tipo de relação. E você tem outros estudiosos, como, por exemplo, John Davis, que vai dizer: o que significa na casa de meu pai? Embora geralmente se suponha que se refira ao céu, a Bíblia nunca vai usar a casa, a palavra casa, casa do meu pai, para descrever o céu. Nunca usa isso, nunca usa. Ele, Jesus, está indicando que, a partir de agora, o templo deve ser encontrado em outro lugar, no próprio Jesus, a partir da leitura de João 2, versículos 19 a 22, onde Jesus reinterpreta a expressão casa de meu pai. Em seu corpo, ou seja, no próprio Jesus, em seu corpo que seria destruído e ressuscitado após 3 dias, conforme João 2,19. Então, Jesus é a realidade, segundo John Davis, para a qual o santuário terrestre apontava, a verdadeira presença de Deus no meio do seu povo, possível somente através do seu sacrifício. Então, obviamente, teríamos outras colocações, sim, mas exegeticamente, biblicamente, como eu busquei, obviamente, de forma muito breve, a expressão casa de meu pai, nas suas ocorrências, 2 de João, com a reinterpretação de Jesus em João 2, 19 a 22. Na citação de Lucas 16 e nas 20 ocorrências do texto hebraico de tradição massorética, nunca, de forma alguma, permitem ser interpretadas ou são associadas com o céu. É uma inferência, sim, possível, mas eu diria que é desprovida de fundamentação exegética e bíblica. Sim. Acho que fica evidente na explicação do pastor Vailate que isso não fazia parte do pensamento judaico. Então, quando Jesus fala ao seu público original, pelo que eu entendi, muito dificilmente... Pode até fazer, viu, Zeca, me desculpe cortá-lo, em contextos do judaísmo rabínico tardio, em outros contextos, sim, sem nenhum problema. Mas posterior, o que nos interessa enquanto estudiosos da Bíblia é o que a Bíblia, exatamente, nos seus contextos dizem. Então, o que eu disse, de novo, sempre respeitosamente às outras leituras, eu não consigo provar que a casa de meu pai, biblicamente, pode pesquisar o texto hebraico, o grego, fique à vontade, você não vai encontrar, sim, uma única alusão hipotética e remota ao céu. Sim. Não existe isso. E tem muitos estudiosos, uma linha que até ganha muita força, já foi alvo de muita pesquisa também, desse entendimento do público original. Perfeito. O que, por exemplo, você vai estudar as parábolas de Jesus, não é o que eu entendo da parábola, mas é que aquele ouvinte ali entendeu. Correto. Porque senão a gente pratica a chamada exegese. Mas só outra observação. Eu digo às vezes para os meus alunos o seguinte: num certo sentido, eu vou usar algo aqui que talvez, em geral, muitos cristãos não saibam. Às vezes a gente usa o termo exegese, a preposição eis, para dentro, no sentido de que você está impondo um sentido alheio
sobre o texto. Num certo sentido, que fique bem claro a minha palavra para não ser descontextualizada, num sentido, todos nós praticamos exegese. Por quê? Nenhum de nós é livre de pressupostos, de lentes, de perspectivas que previamente abraçamos, de modo que quando lemos o texto bíblico, quer pré, quer pós-tribulacionistas, não somos neutros. Então, nós não fazemos uma exegese pura. Né? Não, eu vou ver só o que a Bíblia diz, como às vezes alguns costumam dizer. E a sua opinião fica para depois. Isso é o cúmulo da ingenuidade, porque ninguém lê a Bíblia de forma neutra e pura. Nós temos compromissos com perspectivas teológicas, exegéticas, gramaticais, culturais. O Elias tem, eu tenho, o irmão tem, os telespectadores têm. Então, neste sentido, um dos grandes desafios, Zeca, para nós que amamos a Deus e a sua palavra, eu tenho certeza que o irmão ama, o Elias ama, os telespectadores que veem, vejam só, amam, mas entendermos que nós, às vezes, ou para não dizer em geral, praticamos a exegese. Nós não vamos para o texto bíblico neutro. Nós falamos muito do sola escritura, mas eu perguntaria, sola escritura segundo a denominação e credo teológico de quem? Pentecostal, reformado, carismático, pré, pós, luterano, calvinista, arminiano, segundo as lentes de quem? Sem dúvida. Então é importante para os telespectadores não serem ingênuos. Não, aqui é o que só a Bíblia diz e eu estou dizendo tudo de forma neutra. As coisas não são bem assim. Seria ter um olhar muito romântico. Exatamente, né? Utópico. Ingênuo, muito ingênuo. Total. Né? Mas eu quis amarrar esse conceito. Eu imagino que o Elias vai até vai falar outra coisa, mas nem respondeu o que eu vou perguntar, porque ele tem muita coisa para comentar. Mas eu vou puxar por aí, Elias. Aí você põe no meio das suas explicações. Porque um dos argumentos que o Vailate apresentou logo no início era da crença dos pais da igreja, que a gente vai imaginar que é uma geração mais próxima do discurso dos apóstolos e de Jesus. Bom, se eles tinham essa crença, se eles acreditavam no pós-tribulacionismo, tinham essa imaginação, tinham essa ideia, melhor dizendo, não seria uma forma de refutar o seu pensamento que foi criado e introduzido depois, inclusive nesse sentido, de colocar significados nas palavras que aquele público original ou aqueles primeiros ouvintes não teriam também? Olha, eu entendo que os pais da igreja, eles devem ser respeitados porque eles deixaram um legado teológico para a igreja cristã, mas isso não significa dizer que eles tinham uma teologia perfeita, porque esses mesmos pais da igreja apresentaram conceitos contraditórios e não podemos perder de vista que a revelação é progressiva. Se nós fôssemos tomar... E um terceiro ponto é que os pais da igreja não são a Bíblia, eles são apenas os pais da igreja e, como bem colocou o professor Carlos Augusto Vailate, nós temos óculos, né? E, de repente, esses óculos podem estar embaçados, podem não refletir a verdade bíblica. Então, muito daquilo que eles produziram também pode não refletir a verdade bíblica. E eu vou além, não vou nem para os pais da igreja, eu vou para os apóstolos. Olha aqui, o que eu vou dizer aqui é bastante curioso. Eu não sei se a maioria dos nossos telespectadores sabem, mas os discípulos nem sequer aguardavam a ressurreição de Jesus. Os discípulos nem sequer sabiam a respeito de escatologia com precisão. Por exemplo, naquele evento da transfiguração, quando os discípulos descem, Jesus disse, a ninguém conteis a visão. Logo no versículo 10, eles tomam a palavra dizendo o seguinte, Senhor, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Olha, veja bem, andando com Jesus, o Senhor dos céus, e eles tinham uma visão de que Elias voltaria. E na teologia judaica, vale que ressaltar, a volta do Mashiach, que eles têm aí uma discrepância entre nós e eles, será precedida pela vinda de Elias, na visão judaica. E quando Elias voltar, ele tocará o shofar e os mortos serão ressuscitados. E o Mashiach aparecerá. Só que esse Mashiach, ele não é Deus. Os discípulos, andando com Jesus, cultivavam esta visão dos escribas. Então, não é nenhum, assim, não causa nenhum espanto, não nos deixa espasmódico de algumas contradições e visões
distorcidas também dos pais da igreja. Por exemplo, o professor e nosso amigo, pastor Carlos Augusto Vailate, ele citou a Didaquê. Na Didaquê, por exemplo, ela defende, por exemplo, a doutrina da iminência. E agora, como é que pode? Se é pós-tribulacionista, um pós-tribulacionista não pode crer na iminência, visto que ele já tem mais ou menos em vista quando é que Cristo vai voltar. Mas eu quero retomar algumas posições que ele nos deixou. Ó, só para avisar, o meu irmão tem o tempo, 5 minutos. 5? Porque a gente vai precisar chamar um intervalo. Tá ótimo. Tá bom? Tá Mas ótimo, pode ficar à vontade. Se passar, eu aperto aqui, pode deixar. Tá ok. Então, veja bem, olha, o professor Augusto Vailate, ele disse que falou sobre a eternidade na Terra, que nós pré-tribulacionistas, na nossa colocação, nós supomos que a eternidade será no céu. Desde o início, eu neguei isso e disse até que concordo com ele que a eternidade não será no céu. Mas nós teremos um tempo no céu porque Jesus prometeu. Isso é cristalino. Sim. E assim, olha, sem querer ser dogmático, xiita, a Bíblia não apresenta duas verdades. Nós temos só para a visão pré-milenista 5 posições que eu conheço. Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo, arrebatamento parcial e arrebatamento para ira. Uma delas tem que dar certa, todas não podem estar certas. Deus não entra em contradição. E qual que está certa? A pré-tribulacionista. As outras vêm de carona. Eu não sei porque eu estava esperando outra resposta. Outra resposta. É a pré-tribulacionista. Tá certo. É essa que é a correta. Como que Jesus pode vir antes e depois ao mesmo tempo? E no meio ao mesmo tempo? Não pode, então não tem contradição. E o que estou apresentando é bíblico, sem desrespeito aos grandes teólogos citados aqui, sem desrespeito aos pais da igreja que nós respeitamos, e nós usamos o método paulino. Examine tudo e retenha o que for bom. Não abrace tudo, não, que você pode embarcar numa arca errada e acabar se afundando no dilúvio. Então, veja bem, outra coisa, o livro de João está em concordância, ele precisa estar em concordância com toda a Bíblia, né? Então, eu não posso, por exemplo, pensar um texto e isolar, porque a própria regra da hermenêutica diz o seguinte, que nós devemos usar dos paralelos de palavras, paralelos de passagens e paralelos do ensino gerais. Quando nós temos um texto como esse, que traz dúvidas, o que a Bíblia toda diz? A Bíblia me orienta que nós vamos para o céu, inclusive no Evangelho segundo escreveu João. Ali nós temos alguns termos bem interessantes. Nós temos um termo que é uma expressão palin erhomai. Palin é, de novo, outra vez. E erhomai, virei. Eu virei outra vez. Olha, descerá, ele já veio a primeira vez, e ele virá a segunda vez. E aí tem um verbo que é paralimpsomai, se eu não me engano, se a pronúncia estiver errada, que vem de paralambano. E paralambano tem 3 possíveis significados. Nós temos levar, tomar e receber. Qualquer um dos 3 que o pós-tribulacionista escolher, ele vai mandar a igreja para o céu. De qualquer forma, linkado com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17, sobre o nosso encontro em que Cristo nos recebe. Se for receber, Cristo estará nos recebendo. Se for tomar, isso aí está em concordância com o verbo grego harpazo. E é interessante que paralambano está mais para tomar, porque ele vai aparecer, por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículos 40 a 42. Paralambano, estando 2 no campo, um será tomado. Paralambano, tomado, e o outro deixado. Estando 2 moedas no moinho, uma será tomada. Eu não estou aprovando e nem discutindo o significado, apenas a aplicação do verbo naquele texto. Então, Jesus diz que nos levaria para a casa do Pai. Perceba que, assim, com todo respeito a todos os teólogos que ele acabou de apresentar, né? Porque todos eles têm algo interessante para nos ensinar. Mas não significa que eu tenho que abraçar tudo. Mas você fica com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia e penso alguma coisa deles. A gente aprende, está sempre aprendendo. Sem dúvida. Mas perceba que eles são especulativos, uma teologia especulativa. Um diz que a casa do Pai é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo? Se a igreja é o corpo de Cristo. Então a casa do Pai, nós vamos para a casa do Pai, na verdade, quem somos a casa do Pai somos nós.
A casa do Pai é o novo céu e nova terra. A casa do Pai é o reino. A casa do Pai... Um minutinho, isso. A casa do Pai é Jesus. A casa do Pai é o Pai. Espera um pouquinho. Nós apresentamos vários textos mostrando que a casa do Pai, ela é transcendente, ela é teleológica, ela é escatológica, ela é para o futuro. Portanto, eles cometem um erro crasso em ficar, como diz o outro aí, né? Transitando. E depois, aqui, meu querido, a palavra casa, que é beit, em hebraico, ela deve ser analisada à luz do contexto. Pelo que eu vi, o pastor engessou a palavra beit com um só significado. Mas nós não podemos perder de vista que uma palavra ela tem um campo semântico, ela é polissêmica e ela deve ser interpretada à luz do contexto e não amarrarmos um só significado. Ele é um exegeta, né? Está entendendo? E ali, casa de meu pai, conforme ele citou em... Para encerrar, Elias, por favor. Para encerrar agora, 16:27... Não tem nada a ver com a casa do pai, é a casa dos pais dele, do rico. Falou, vai na casa dos meus pais, que é a casa paterna. E a casa de meu pai, o céu, é inferência? Não é inferência. As duas testemunhas vão para o céu, Elias e Enoque já estão no céu, Jesus foi para o céu, voltará do céu e nos levará para o céu. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Na primeira fala, o Vailate citou Mateus 24 e agora Elias também falou do Mateus 24. Fiquei intrigado nessa possibilidade, porque os dois estão usando o mesmo texto para basear argumentos diferentes. E tem o texto de 1 Tessalonicenses que o Elias está citando e a gente não conseguiu aprofundar. Vamos fazer uma segunda parte desse debate? Partindo desses textos? Vamos? Sem dúvida. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Carlos Augusto Vailate e também o pastor Elias Soares. Eu já vou devolver a palavra para ambos, eles vão oferecer para você conclusões finais sobre essa parte do debate, né? E uma aplicação bem rapidinha para você. E a gente já combinou aqui que, se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta com essa continuação aqui para abordarmos outros textos que foram levantados. Vamos lá para as conclusões, pelo menos dessa primeira parte, meus irmãos. E aí, se vocês quiserem levantar algum outro tema aí, na próxima parte, a gente conversa. Elias, vou começar contigo nesse bloco, tá bom? Bem. 3 minutinhos, conclusões e uma aplicação dessa primeira parte do debate, por favor. A conclusão que eu faço desse debate bastante amistoso, já quero de antemão agradecer aqui a presença nobre do nosso amigo pastor Carlos Augusto Vailate, pelo qual nutrimos assim, uma grande consideração, né? Nesse diálogo, fica evidente que a igreja será levada para o céu, de acordo com a posição que nós colocamos em João, capítulo de número 14, versículo 1 a 3. Nós destacamos que oikia é diferente de moné, no plural monai, que ali aparece, e a interpretação dos teólogos são bastante divergentes, não há um consenso entre eles, e o que nós precisamos fazer quando discutimos um texto que ele seja um tanto obscuro, é fazer ligação dele com outros textos, como nós fizemos. Então, João capítulo 14, a casa do Pai, apresentamos uma pleiade de testemunhas bíblicas de que a casa do Pai é o céu, as duas testemunhas irão para o céu, Jesus está com o corpo glorificado no céu, Elias e Enoque com o corpo glorificado também no céu. E 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, é a prova cabal, conclusiva, final, irrefragável, incontestável, indubitável de que a igreja vai para o céu, porque isso estava no coração de Jesus e era a forma dele consolar esses corações tristes. Ele não podia prometer que ele ia ficar aqui na grande tribulação, ficar aqui na terra. Não, tinha algo muito mais. Ele falou, ali verão o seu rosto. E aquele que vencer, assentar-se comigo no meu trono. Ainda mais, eu farei dele coluna no templo do meu Deus. Então tem muita coisa no céu para os discípulos e para todos nós também. É desfrutarmos e é isso que nós aguardamos. Então você que crê na Bíblia Sagrada, você que lê com os óculos de Jesus, continue firme na sua posição. Jesus voltará antes da grande tribulação, ressuscitará os mortos, transformará os vivos e o encontro nos ares será para dali levar o seu povo para a glória. Pena que não dá para nós desenvolvermos esse texto porque é um outro debate. Sem dúvida. Então, um outro debate aí. Nós vamos tentar na próxima parte já começar esse texto de 1 Tessalonicenses. De novo, obrigado, viu, Elias, pelo carinho. Eu que agradeço. Deus abençoe os contatos do Elias lá no nosso perfil do Instagram, tá? No perfil do Instagram oficial do Vejam Só. Vai lá, 3 minutinhos também por irmão aí para as conclusões, por favor.
Ok. Zeca, eu quero começar minhas conclusões agradecendo a sua condução no debate, a gentileza do convite, agradeço ao meu querido amigo, pastor, irmão em Cristo, interlocutor, pastor Elias Soares, por quem a recíproca é verdadeira, viu, Elias? Do Amém. apreço, do carinho, do afeto. Divergências teológicas à parte. E falando sobre concepções teológicas, eu comecei o nosso debate, na minha fala, dizendo que eu entendo que a igreja passa pela tribulação pelo menos por 4 razões. A razão bíblica, evidentemente, não deu para nós trabalharmos todos os textos a contento. Creio que nós, permitindo Deus e desejando, vejam só, e os telespectadores faremos num segundo momento. Mas penso ter deixado minimamente claro que, por razões bíblicas, ora apresentadas, a igreja passa pela tribulação. Não é porque eu queira que ela passe, porque goste ou seja masoquista, mas porque entendo na Bíblia que estes são os dados claros das Escrituras. Em segundo lugar, nós mencionamos também a razão histórica. Os pais da igreja, de forma geral, eram pós-tribulacionistas, você não vê pré-tribulacionistas entre eles. Concordo com o querido irmão pastor Elias que eles não são inerrantes, não são a Bíblia, mas o telespectador deveria questionar. Ora, se ao longo dos primeiros séculos da história da igreja nós não temos teólogos que claramente defendem algo semelhante ao pré-tribulacionismo, esse tipo de ensino deveria, no mínimo, ser profundamente questionado. Nós mencionamos também que, a partir de elementos conceituais, o termo thlipsis, em 80% das ocorrências do Novo Testamento, se aplica a problemas, sofrimentos e dores enfrentados pelos cristãos. Logo, não temos por que achar que, por N razões, a igreja não passaria pela tribulação, se esta sempre foi e, biblicamente, será. Infelizmente, da nossa perspectiva, felizmente, porque o plano de Deus ele é soberano, iremos passar pela tribulação. E, por fim, a razão escatológica. A grande esperança, a esperança abençoada do cristão, não é ser retirado da terra num contexto pré-tribulacional. Algo que é inferido e, a meu ver, portanto, não é ensinado claramente em nenhum texto. A grande esperança é o encontro com o Senhor Jesus por ocasião da sua segunda vinda. Obviamente, quer ele venha antes da grande tribulação, quer venha durante, quer venha depois, o importante é que todos nós, cristãos que amamos a Deus, a sua palavra, amamos não apenas o Cristo na sua primeira vinda, mas na sua segunda, ansiamos e esperamos pelo seu retorno. Apenas só para não deixar passar batido a fala do pastor Elias, ele disse, né, que a grande esperança é que Jesus voltará a qualquer momento. Eu estou dizendo aqui, como eu disse em outro programa há muitos anos atrás, estou reiterando, fique tranquilo, caro telespectador, você vai assistir muitos programas, vejam só, porque Jesus, eu vou afirmar categórica e incisivamente, ele com certeza absoluta não voltará nessa noite ou a qualquer momento, porque esse ensino ele não é escriturístico, ele é mais teológico, ele é mais inferência, mas você assistirá, e depois me cobre se não for o caso, você assistirá muitos programas, vejam só, porque biblicamente Jesus não pode e não irá voltar a qualquer momento. Deus abençoe a todos. Rapaz, já tá mais um debate, Põe o resultado da enquete aí na tela pra gente. Não consigo nem comentar, mas depois nós vamos marcar esse debate. Anota aí, Angélica. O ensino bíblico afirma que a igreja passará ou não pela grande tribulação. 52% dos nossos internautas votaram que passará, 48% que não passará. Em época aí de campanha eleitoral, né, um empate técnico. Nós tivemos aí 4 para baixo, 4 para cima, empatou. Deu um empate, tá bom? Obrigado a você que votou, que participou, que dá sempre o seu carinho. Ó, atenção, amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta continuando esse debate, que é a parte 2, tá bom? Vai um coladinho do outro aí, tá certo? Vamos ver se Deus vai permitir essa oportunidade pra gente. Um forte abraço e te espero amanhã. Até lá!